Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática financeira. Hoje nós vamos falar sobre juros compostos. Então, na última aula a gente falou sobre juros simples, e descontos. Hoje vamos falar sobre juros compostos. Então, qual é a diferença básica para juros simples e juros compostos? Tá? Então, ou seja, basicamente, juros simples, o a taxa é aplicada em cima do capital inicial sempre, não somando os juros dos períodos ao capital inicial. E juros compostos, já o contrário, é aplicado, é somado, ou seja, todo os juros é somado ao capital inicial. Ou seja, calculou o juro do primeiro período, você pega esses juros e soma o capital inicial. E os juros do segundo período você vai calcular em cima do capital mais o juro do primeiro período. Juro do terceiro período, é o capital mais os juros do primeiro mais os juros do segundo período somados. Então, juros em cima de juros. Isso que é os juros compostos, tá? Então, está exatamente definido aqui, ó. O capital inicial aplicado e passam a fazer parte da base de cálculo dos juros dos períodos subsequentes. Então, você tem o capital inicial e você tem os juros, calculados e somados em cima do capital inicial. E você vai fazendo esse processo, juros compostos. Então, um exemplo aqui, ó. Tem um capital de 100 mil, aplicado a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês, durante 4 meses. Então, primeiro mês, 1% de 100. Então, vai dar 1.000. De 100 mil, vai dar 1.000. Aí, 1.000 você soma com 100 mil, vai dar 101 mil. O segundo período, que é o segundo mês no caso aqui, vai calcular 1% em cima de 101 mil, que dá 1.010. Aí, você soma com 101 mil, vai dar 102.010. O terceiro, você vai calcular 1% em cima de 102.010, que vai dar 120.000,10. Que ao somado com 102.010 vai dar quanto? 130.010. Um quarto período, calcula em cima de 103.010,10, que dá quanto? 100.030, 30. Ao final, somado com 103.030,30, vai dar quanto? 104.060,40. Então, que é os juros compostos no final do quarto período. Tá? E aqui a gente tem basicamente a diferença de juros simples e juros compostos. Então, juros simples, crescimento linear, e juros compostos, crescimento exponencial, de acordo com este exemplo. Então, este mesmo exemplo calculado em juros simples e juros compostos tem esta curva aqui que demonstra exatamente a diferença de um para o outro. Beleza? Capitalização composta. Ó. A expressão capitalização composta refere-se ao crescimento do dinheiro no regime de juros compostos, que contempla a remuneração de juros sobre juros, que é a ideia de juros compostos, desde que os juros dos períodos não sejam integralmente pagos no final do respectivo período. Então, a gente tem essa capitalização, período 0, até período N, valor presente, a taxa e o valor futuro. Então, a gente tem este período aqui. Tá? Agora vamos à ideia para a gente conseguir desenvolver a fórmula de juros compostos. Então, o primeiro período é o valor presente vezes a taxa. Então, você tem o valor presente vezes a taxa. Então, ao final do primeiro, você tem quem? O valor presente mais os juros, que é o valor presente vezes a taxa. Então, você tem o valor presente é 1 mais a taxa. Coloca o valor presente aqui em evidência. No segundo período, capitalização, você tem quem? O saldo inicial é o valor presente, que é o do início do período 1, vezes 1 mais a taxa, E qual vai ser os juros? O valor presente, 1 mais a taxa, vezes a taxa do segundo período. Porque, por sinal, é a mesma taxa do primeiro período neste caso aqui. Então, quem que é o saldo ao final do segundo? É quem? É o valor presente de 1 mais a taxa, que é o do primeiro, mais o valor presente de 1 mais a taxa, vezes a taxa, que é os juros do segundo período. Então, colocando o valor presente de 1 mais a taxa em evidência, vai ter quem? Você vai ter 1 mais a taxa.
que dá 1 mais a taxa ao quadrado, né? Ao final do terceiro, n igual a 3, mesma coisa. Tá? Então você vai ter o valor futuro, que é o valor presente, 1 mais a taxa elevado ao cubo. Então logo você tem uma fórmula que generaliza tudo isso, que é a fórmula de juros compostos, que é o valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais a taxa elevado a n. Né? N é o número de períodos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O qual I é a taxa e N é o período. Valor presente, né? Que é o capital, e o valor futuro, que é o montante. Tá? Um outro exemplo aqui para a aplicação da fórmula. Então aqui para N1, N2, N3 e N4. Repara que para N igual a 4, ó, aplicando a fórmula dá exatamente o que a gente fez lá no exemplo anterior. 104.060,40, né? Que é o mesmo valor que foi encontrado, ó, calculado aqui, ó, no quarto período. Ao final do terceiro você tem 103,30, né? Que é exatamente este valor calculado. Ó, 103,30,10. Beleza? Então, a fórmula funciona perfeitamente aí, que é o que é esperado, né? Para a gente ficar fazendo, né, esse cálculo toda hora. Então a gente tem uma fórmula que resolve o nosso problema. Exemplo 2 aí, ó. Calcular o valor acumulado ao final de 6 anos no regime de juros compostos com uma taxa de 10% ao ano, a partir de um valor inicial de $1.000. Então, período 6 anos, taxa 10% ao ano, 1.000 que é o valor presente, né? E qual que é o valor futuro. Então, só aplicar a fórmula 1 mais a taxa, que é 10%, né? Dividido por 100 dá 0,1. 1 mais 0,1 elevado a sexta vezes 1.000, que vai dar 1.771,56. Exemplo 3, né? Deixo para vocês exemplo 3 aí. Tá? Então você quer ter um resgate de 10.000 num prazo de 2 anos e 3 meses, tá? De vencimento. Então ele quer calcular o valor da aplicação inicial a uma taxa de 12% no regime de juros compostos, assumindo o ano comercial 360 dias. Tá? Então, exemplo que eu deixo para vocês fazerem e na aula a gente resolve. Desconto por juros compostos. Então, juros compostos. Como que vai ser o desconto de juros compostos? Tá? Então, tem o desconto por dentro e por fora. Primeiro, desconto por dentro, que é o desconto racional. Tá? Então, a partir do valor presente, ó, obter o valor presente a partir do valor futuro, que é a mesma fórmula, né, dividindo. Então, qual o valor presente? É o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado a n. Então, quem que é o desconto? É o valor futuro menos o valor presente, né? Então, eu tenho o valor futuro, quero encontrar qual é o desconto. Então, você faz o quê? O valor futuro menos o valor presente, certo? Então, você tem 1 mais a taxa elevado a n menos 1, que é multiplicado pelo valor presente. Simples assim. Tá? Um exemplo aí, ó. Ele quer saber qual o desconto, calcular o valor do desconto por dentro dessa expressão. Então, você tem que um período de 12 meses, a taxa 1%, né, ao mês, o valor futuro de 1.000, PMT é a prestação, a gente não está falando uma prestação, então assume 0. Tá? Qual que é o valor presente e depois do desconto. Então, aplicando a fórmula, qual que é o valor presente? Aplica a fórmula, então vai dar 100.000 dividido por 1,01 elevado a 12, que é 12 meses. Porque aqui a taxa é 0,01, que é 1% ao mês. Então tira a porcentagem, vai dar 0,01. Então o valor presente, 888,45. 1.000 menos 887,45 dá 112,55, que é o valor do desconto. Tá? E eu deixo esse exemplo aqui para que vocês possam fazer também aí. Tá? Nós temos um montante de 1.000 ao final do quarto mês, a uma taxa de 1% ao mês. Ele quer saber o quê? O valor acumulado ao final do sétimo mês pela capitalização do montante de 1.000 indicado no diagrama. Tá? E item B, o valor que se deve ser investido ao final do primeiro mês para se obter o montante de 1.000 indicado no diagrama, né? Que é esse fluxo de caixa aqui. Então, por favor, fazer. Tá? Próximo exemplo, desconto por fora. Tá?
O que é o desconto ser por fora? Então, aqui você tem a taxa de desconto, né? O qual você vai encontrar o valor, né, presente a partir do valor futuro, né? O que a gente já viu lá em juros simples, que é mais ou menos a mesma ideia, só que agora usando a fórmula de juros compostos. Então, quem que vai ser isso? Ó, analogamente que a gente fez, né, só que agora é o valor futuro menos quem? Os juros, né? Então você vai encontrar exatamente o valor presente. Então a fórmula vai ser o que? O valor presente é quem? É o valor futuro, 1 menos a taxa de desconto elevado a n. N é o período e D é a taxa de desconto para desconto por fora, que é o desconto de juros compostos por fora. Beleza? Exemplo 6. Um exemplozinho aí, ó. Um título de 10 mil com 60 dias para vencimento é descontado no regime de juros compostos com uma taxa de desconto por fora igual a 1,2 ao mês. Calcular o valor presente do título e o valor de desconto composto, né? Então vamos lá. Nós temos o valor futuro, tirar as variáveis. O que eu tenho? O valor futuro, tenho o período 60 dias, que é igual a 2 meses, a taxa de desconto D, né? Que é desconto que aqui por fora, né? Taxa de desconto por fora, desconto D. Então ela vai do valor futuro para encontrar o valor presente, né? Aí, ó, então aplicando a fórmula, que essa fórmula aqui, ó, valor presente, valor futuro 1 mais a taxa elevado a n, a taxa de desconto elevado a n, substitui 10 mil, ó, 1 menos 0,012. Por que 0,012? Porque é 1,2% dividido por 100 elevado a quadrado, que é n, ó. Fazendo as continhas e multiplicando, você vai ter o valor presente é 9.761,44, certo? Então aqui, ó, qual que é o valor de desconto? É o valor futuro menos o valor presente, que vai ser igual a 10 mil menos 9.761,44, que vai ser igual a 238,56, beleza? Então é isso. Esse exercício aqui deixo para que vocês façam. Exercício 1, ó. Calcule o valor acumulado no final de 24 meses no regime de juros compostos de 1% ao mês a partir do investimento inicial de 2 mil. Exercício 2. Calcule o valor do investimento inicial, que é o principal, que deve ser realizado no regime de juros compostos com uma taxa efetiva de 1,25% ao mês para produzir um valor acumulado de 1.000 no final de 2 anos. Exercício 3. Um investimento inicial, né, que é o principal, de 1.000, produz um valor acumulado de 1.150 no final de 10 meses. Calcular a taxa de rentabilidade mensal desse investimento no regime de juros compostos. Exercício 4. Um certificado de depósito bancário tem um valor de resgate de 10 mil, né, e um prazo de 90 dias no decorrer até seu vencimento. Calcule o valor a ser aplicado nesse papel para que sua taxa de remuneração efetiva seja de 10% ao ano. Realize os cálculos do regime de juros compostos, considerando o ano comercial de 360 dias. Então, é isso, pessoal. A gente se encontra, tá, na nossa aula, né, virtual, nosso encontro virtual, para mais detalhes. Show? Nossa referência bibliográfica, bom de estudos e até mais.